Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade. Hoje é dia 29 de novembro de 2024 e esse é o episódio número 44 do canal Mubarak Consulting. Por favor, eu ofereço conteúdo da mais alta qualidade neste canal for free, de graça. O mínimo que você pode fazer, se você curtir o canal, é curtir os meus vídeos, compartilhá-los, divulgar o canal. A Sexta da Maldade de hoje é sobre o orçamento para 2025. Hoje é dia 29 de novembro, nós estamos a pouco mais de 30 dias do final do mês e muitas empresas estão trabalhando ativamente para concluir o seu orçamento. E eu vejo, tanto em empresas clientes quanto em outras empresas que não são minhas clientes, mas eu conheço o CEO, eu conheço o CFO, eu conheço os donos, a luta diária entre o CEO, entre o conselho, os principais acionistas e os gerentes para cortar custos no orçamento. Deixa eu dizer algo muito importante para você que está me ouvindo, seja você quem for. Mesmo que você seja o estagiário da empresa, o menor aprendiz da empresa, você deve aprender. Menor aprendiz, você deve aprender. Estagiário, você deve aprender. Porque senão você chega diretor, chega gerente e fica fazendo as manhas, as bobagens, as atitudes antiprofissionais que esses caras fazem hoje. Obviamente que não são todos, mas existe uma boa parcela e isso causa danos muito grandes aos acionistas das empresas. Olha só, quando você vai fazer o budget, o orçamento, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a nossa dívida? Porque eu não posso preparar o orçamento de uma empresa que está endividada como se eu estivesse preparando o orçamento de uma empresa que não está endividada. Correto? Mas isso não é óbvio? Isso não é o óbvio ululante? Então vamos lá. O que é uma empresa endividada já no mau sentido, já no risco, já num grande risco? Pegue o seu faturamento líquido, sua receita operacional líquida, e multiplique por 0,20. 20%. Se a sua dívida for maior, sua dívida bancária ou fiscal, ela for maior do que 20% da sua receita operacional líquida, você já é uma empresa endividada no mau sentido. Porque muitas vezes uma empresa pode ter uma dívida, ela pegou essa dívida para investir, ela está crescendo, ela está acrescentando margem, ela está acrescentando caixa, ela está acrescentando free cash flow, e essa seria uma dívida saudável. Houve um risco, mas um risco pequeno. Porém, quando a dívida, veja bem, quando a dívida líquida da empresa ultrapassa 20% da receita operacional líquida desta empresa, você, CEO, você, acionista, vocês, gestores, estão assumindo um risco irresponsável. Vamos a um exemplo numérico. Se a receita operacional líquida de uma empresa é de 400 milhões no ano, você não pode permitir, você, CEO, que essa dívida líquida da empresa ultrapasse 80 milhões. Senão, você estará colocando de forma irresponsável a empresa em risco. Entendeu? Então, primeira pergunta quando você vai fazer o orçamento não é o CEO chegar para os gestores e perguntar: quanto vocês acham que vão precisar o ano que vem de equipamentos, de softwares, de materiais, de instalações, de infraestrutura, de caminhões, de carros, de pessoas? Não é essa a primeira pergunta do orçamento. Primeira pergunta do orçamento é: qual é a nossa dívida líquida dividida pela receita operacional líquida? Se for superior a 20%, você já tem que olhar para o orçamento de uma maneira muito mais drástica do que quando é inferior a 20%. Embora eu, como consultor, como empresário, eu sempre recomendo que a empresa, independentemente da sua dívida, olhe o orçamento dessa maneira, que eu vou falar agora na Sexta da Maldade. Não faça essa maldade com a sua empresa. Não faça o orçamento numa luta, numa fight entre o CEO e os gestores, onde os gestores tentam gastar, onde os gestores têm uma agenda diferente da agenda do acionista,
onde os gestores tentam irresponsavelmente se proteger de qualquer problema nas suas áreas, à custa de muito custo para a empresa. Não faça isso. Desta forma, se você for uma empresa, e a maioria me acreditem, a maioria é endividada negativamente, onde a dívida líquida ultrapassa os 20%, muitas vezes os 40%, os 50% da receita operacional líquida, você precisa olhar o budget de uma maneira, como eu disse antes, drástica. E você, CEO, você, acionista, por favor, seja inteligente, seja corajoso, seja profissional e não vire refém de gerentinho de vendas, de gerentinho de RH, de gerentinho da produção, que vem dizer para você que se você não puser mais um software, não comprar mais uma máquina, não admitir mais 20 pessoas, a produção vai parar, vendas não vai vender. Você, se o seu gestor, meu amigo CEO, se ele está colocando você como um refém dele, se ele, ao dizer isso, tá bom, então se é uma ordem eu vou cortar, mas, ele sempre anula toda a primeira parte da frase. Coloquem isso nas suas cabeças. O mas sempre anula toda a primeira parte da frase. Eu vou cortar, sim senhor, é uma ordem, está vindo da diretoria, está vindo do conselho, mas de várias formas e muitas vezes hábeis, o gerente de vendas, o gerente de produção, o gerente de logística, o gerente de RH, ele diz: eu não me responsabilizo sobre a queda das vendas, a queda de produção, a queda do resultado. Não permita isso. E só para ter alguns parâmetros. Você tem a receita operacional líquida de uma empresa, você tem o CPV ou o CMV da empresa, e aí você calcula a margem bruta, e você tem o SG&A de uma empresa, e aí você calcula a margem operacional. Seja você varejo, seja você serviços, seja você fábrica, este lucro operacional, ele precisa fechar em 13% ou mais, senão você vai estar colocando a empresa em risco. Então, se você é um varejo, ou se você é uma indústria de margem bruta baixa, 23%, 25%, você não pode ter 25%. Você não pode ter um SG&A superior a 12%. Se você tiver uma margem bruta de 20%, o seu SG&A não pode superar os 7%. E para você fazer isso, CEO, corte impiedosamente o pessoal da área administrativa. Corte impiedosamente softwares. Um CEO, meu amigo, ontem ele me disse: jogue o pessoal nas planilhas. Eu apenas não digo o nome dele, mas dou o crédito para ele porque eu não pedi licença. Mas ele escreveu ontem à noite para mim: jogue o pessoal na planilha. Mas a planilha tem riscos. O que tem risco é você se endividar. Use a planilha. Excel é uma puta de uma ferramenta. Para que só? Se não é softwarezinho para isso, softwarezinho para aquilo, é 14 mil por mês para subscrever um software, é 15 mil para subscrever outro, é 8 mil para subscrever um terceiro. Onde é que você vai parar, principalmente se a sua dívida líquida for superior a 20% da sua receita operacional líquida? Você tem que entender esses números. Muitas vezes os gerentes bypassam os CEOs, vão direto nos donos e fazem os donos reféns também, falando: não, nós temos que investir. Mas você está endividado, cara pálida. Seu estúpido, você está endividado. Corte primeiro e pergunte depois. Headcount, pessoas. Corte primeiro e pergunte depois. Você vai ver, você vai experimentar um fenômeno. Quando você corta de forma inegociável e não fica perguntando para cada gestor quanto é para cortar, senão eles vão querer até aumentar, você faz algo extraordinário na sua empresa. Você vai ver que 6 meses depois,
Aquele próprio gestor que queria mais 20 pessoas, queria mais 10 caminhões, queria mais 5 máquinas, queria mais 6 softwares, ele nem vai se lembrar do que ele queria, tal muitas vezes a irresponsabilidade de gestores e até diretores de empresa. As pessoas se adaptam com muita facilidade. Portanto, corte na carne, deixe as pessoas gemerem, porque dessa forma você está protegendo a empresa e o emprego dessas próprias pessoas. Conclusão da cesta da maldade. Faça seu orçamento, envolva sua equipe, mas não muito. Alguns cortes de headcount, alguns cortes de investimentos, alguns cortes de softwares, eles precisam ser autoritários. Eles precisam ser de cima para baixo. Não tenha medo de parar sua produção, de parar a sua área de vendas, de parar a sua área de logística, porque algum gerentinho cagado está dizendo para você que eu vou obedecer a ordem, mas não aceite essa porra desse mas. Faça um orçamento para você voltar ao equilíbrio financeiro. E se você já está no equilíbrio financeiro, faça um orçamento para você ficar cada vez mais rico. Isso faz bem para o país, para a comunidade, para as pessoas, para você. Você merece isso, acionista. CEO, não seja trouxa. Não se deixe sequestrar por frasezinhas de gerentes. Quando um gerentezinho disser, não, eu não posso cortar aqui por isso, eu não posso cortar aquilo, demita ele. Ele é que está demais, então. Promova um rapaz de baixo, uma menina de baixo que está louca para assumir e fazer as coisas certas. Paulo Mubarak gravou A Cesta da Maldade, o episódio número 44, em 29 de novembro de 2024.